Perfeito. Gravação iniciada. Boa noite a todas e a todos. Ivanilson e professor Marino. Hoje, dia 26 de outubro de 2020, estamos iniciando a nossa quarta aula de treinamento e desenvolvimento. Vejam que já passamos aí várias aulas juntos e cada dia aprendendo um pouco mais. Conto, como sempre, com a boa participação de vocês no decorrer da nossa aula e colocando sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Hoje a nossa aula vai ser focada em falar sobre tipos de treinamento. Como de costume, vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente falou e em seguida vamos já entrar dentro da nossa matéria, uma matéria bem bacana hoje de falar, e vamos trocar várias ideias legais. Falando um pouquinho da aula passada, no nosso Para Pensar e Responder, que nos trouxe a seguinte pergunta: para você, qual a importância de cuidar do autodesenvolvimento como profissional de RH atuando no setor de treinamento e desenvolvimento? Só um minuto que me parece que a Ana conseguiu entrar. Então, eu trouxe aqui 3 respostas que estão no nosso AVA, que vocês fizeram, e que eu vou passar com vocês para a gente reforçar um pouquinho do entendimento sobre essa questão do nosso Para Pensar e Responder. Então, a primeira resposta: como o mundo vem evoluindo cada vez mais rápido, um profissional de RH também precisa estar em constante avanço com seus comportamentos e capacitação no dia a dia de suas tarefas, para assim poder realizar diversos projetos influenciando na melhoria dos colaboradores no desempenho. Exatamente. Então, como a gente já conversou, o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele é o primeiro que tem que estar atualizado, né? Quais são as novas tendências, quais tipos de treinamento que existem, o que tem de novidade, tecnologia, tudo relacionado, obviamente, ao treinamento e desenvolvimento. Então, quanto mais atualizado estivermos, claro que vai ser mais fácil para a gente atender as demandas e apresentar novos projetos nesta área para a empresa, e que é muito importante para que a empresa também alcance os seus objetivos. Outra resposta: a importância de cuidar dessa área é focar no desenvolvimento do colaborador, aplicando treinamentos e dando suporte para que o mesmo se coloque apto a desenvolver as suas atividades dentro da empresa. É como exemplo da cenoura e do coelho. Eu dou a cenoura, o conhecimento, e ele é o coelho, que corre atrás da cenoura para colaborar com o seu autodesenvolvimento. Desenvolvimento, a terceira respostinha. Desenvolvimento significa o aumento das capacidades ou das possibilidades, importante, possibilidades, abrindo portas, pois podemos desenvolver o nosso potencial. Quando falamos em autodesenvolvimento, estamos entendendo que o indivíduo assuma ele mesmo a responsabilidade por esse processo evolutivo, através da busca pessoal de recursos e condições que lhe permitam reconhecer que está melhor em qualquer aspecto que ontem e ter a certeza que amanhã estará melhor do que hoje. Processo evolutivo do ser humano que a gente tem sempre que buscar em todos os sentidos, sentido pessoal, sentido profissional, né, sentido familiar. A gente tem que estar sempre procurando evolução, nunca se acomodar num patamar e achar, bom, cheguei aqui e eu vi, Grazi, eu pedi ao professor, obrigado, pedi ao professor Daniel dar uma olhadinha. Então, falando especificamente de nós, técnicos em treinamento e desenvolvimento, nós temos que estar sempre atualizados, né? Existem várias formas, hoje com o advento da internet, né, já nesses últimos anos, com o advento da internet, isso tem nos ajudado bastante. Então, existem vários
sites, entre outras ferramentas que nos trazem conteúdo para que a gente possa buscar o aperfeiçoamento profissional. Existem revistas online, existem outras redes sociais que não só redes sociais, também inserção com RH, com DP, enfim. É muito importante que a gente se mantenha conectado nessas ferramentas para que nos tragam novas ideias. E sempre que possível participar dessas apresentações online, atualmente, né? Antigamente a gente ia no presencial, mas as apresentações online que são feitas, existem vários, especialmente no RH, existem alguns prêmios, né? Da Associação de Recursos Humanos, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu sei que eles fazem alguns eventos legais, sempre bacana participar disso, para poder estar atualizado, trocando ideia com colegas da mesma área, né, quem busca, né, que está buscando, como o Evanilson, né, uma recolocação dentro da área de recursos humanos, tem que estar antenado e conversando com pessoas da área, sempre vem coisas novas. Existem várias consultorias também, e temos que aproveitar o máximo que essas ferramentas de mídia nos fornecem para que a gente possa ter contato com a área e contato com pessoas da área. Sempre vem boas ideias, né, e isso a gente consegue aplicar diretamente na empresa, dentro de cada ramificação da área de recursos humanos, né, cargos e salários, treinamento de desenvolvimento, análise de desenvolvimento, enfim, todas essas áreas que nós estamos estudando aqui no nosso curso, ok? Legal. Dando sequência aqui, diversos tipos de treinamento. Então, hoje, a gente pode buscar treinamento em várias plataformas diferentes. Existem plataformas que são gravadas, escritas, agora, um termo novo, não sei se vocês têm conhecimento, já deve ter ouvido falar de podcasts. Tem alguém que não conhece esse novo termo aí, que apareceu mais forte agora, chamado podcasts? Oba, a Ana entrou. Ana, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Aproveitando a sua chegada, estou perguntando para todos se vocês já ouviram falar no termo chamado podcasts. Vou escrever aqui no nosso chat. Podcasts. Não. Mais alguém não conhece esse termo? Legal. Então, o podcast nada mais é do que uma gravação, como se fosse um programa de rádio, falando sobre um tema. Pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, pode ser uma pessoa falando a visão dela a respeito de um tema. E hoje, entrando nesses aplicativos, Spotify, Deezer, ou até Globoplay, enfim, a gente encontra esses podcasts. E com isso, a gente consegue receber informação de pessoas especializadas, às vezes até um escritor, né, ou normalmente um jornalista, alguém que entenda do assunto, que vai falar sobre algum tema, e que a gente pode entender isso também como treinamento, como conhecimento. Por quê? É uma pessoa que tem conhecimento do que está falando, que ela sabe, né, sobre o tema, uma especialista, né, no tema. E ela não, ela grava isso fica ali disponível para quando a gente quiser ouvir essa fala da pessoa. Não tem muitos hoje, tem pessoas que estão fazendo, se não diariamente, mas pelo menos semanalmente, podcasts,
Então, e deixam livres aí, soltos, para que a gente possa ouvir sobre determinado tema. Então, assim, pessoas que, né, já conversei, que não gostam de ler, né, matérias muito grandes e tudo isso, coloca o fonezinho no ouvido, liga no podcast e ouve sobre o tema. Então, vamos dizer, é um meio que um audiolivro, mas não é um livro, né? É uma opinião ou uma entrevista, enfim, uma conversa da pessoa. Mas, além disso, a gente continua com livros, ok? Ainda existe jornal papel, né? Antigamente, mas não. Revistas, ainda existem revistas, eu não estou com nenhuma aqui próxima, mas ainda, isto é, né? Tanto em papel como também no formato digital. Então, hoje, falando em treinamento, a gente não pode descartar nenhuma oportunidade. Nesse momento, não podemos fazer presencial, ou, se for presencial, são situações mais específicas, mas pela internet, né, hoje, se você colocar lá online, vai ter mais do que, né, uma dúzia de treinamentos disponíveis. Alguns usam o termo chamado webinar também, né? Webinar. Existe esse termo também, que é um termo para vamos dizer, um bate-papo também de especialistas. Então, hoje, a gente tem que aproveitar o máximo que tem. Temos treinamento como que vocês estão fazendo, cujo, no final do treinamento, vocês vão receber um certificado. Alguns webinars, enfim, palestras online também recebemos o certificado via digital. Então, tudo o que agregar conhecimento, gente, é válido. Aproveitem, não deixem de fazer. Mesmo gravado, né? Algumas pessoas, putz, mas gravado não é tão legal. Faça algum para vocês conhecerem. Eu fiz já alguns e gostei bastante, achei interessante. No formato gravado, você assiste a aula e depois você pode ter uma interação com o professor por mensagem ou por algum momento ao vivo, mas é válido também. E quando o mundo voltar ao normal, obviamente não deixem de fazer treinamentos presenciais, porque aí você tem o contato com os colegas, contato com o professor ali ao vivo, contato com outras turmas que estão fazendo curso no local, né? Com certeza vai ser válido para que vocês ganhem conhecimento relativo ao tema que vocês procuram, ao tema que vocês fizeram no treinamento. Ok? Maravilha. Bom, recapitulando um pouquinho do que a gente já conversou, tá? Então, o RH é responsável pela área de treinamento. Ponto final. Seja ele que faça o treinamento ou seja um treinamento feito por um terceiro, seja feito um treinamento por uma empresa, quem quer que seja. Mas a responsabilidade do treinamento, da organização do treinamento é o recursos humanos, ok? Sem dúvida, treinamento é a melhor estratégia que a empresa pode ter para conseguir melhores resultados, conseguir concorrer, né, com outras empresas, conseguir atingir os objetivos que ela deseja. Isso também não se tem dúvida, né? Também, com certeza, um funcionário treinado, ele se sente mais capacitado e, obviamente, ele está mais motivado e ele realiza melhor, ele entende melhor o que é pedido para ele. Uma pessoa que não está bem, não está treinada, vai ter dificuldade, provavelmente, de entender, provavelmente não, vai ter dificuldade de entender o que a empresa pede para aquela tarefa ou o que a empresa deseja e pode errar, pode ter que refazer, pode ter que gerar trabalho para uma outra área, né? Então, muitas vezes a gente não percebe que o nosso trabalho é uma consequência para outro. Então, se a gente não fizer bem feito ou adequadamente, o outro vai ter que fazer a parte que a gente não fez. Ou o outro pode pegar uma informação que não está boa e seguir com essa informação não boa. E aí, quando chegar lá no final, não vai estar legal. Então, temos que ter essa ciência que pessoas capacitadas são profissionais que vão dar mais resultado para a empresa.
sem dúvida nenhuma. Tá? E existem treinamentos gerais sobre a empresa, mas para cada área existe o seu treinamento específico. Se a gente fizer só treinamento geral, de motivação, sobre o que a empresa deseja, né, palestras e tudo isso, maravilha. Porém, cada área tem a sua necessidade. E quem vai ajudar a empresa a saber isso? Somos nós. Nós, do treinamento e desenvolvimento, que vamos estar sempre atualizados, sempre buscando, né, novas ferramentas, novos cursos, obviamente também ouvindo quem é da área, as necessidades que precisa, para que a gente possa prover os treinamentos necessários para a empresa. Então, sem dúvida, uma empresa que tem os funcionários atualizados, treinados, já tem um diferencial muito grande em relação à concorrência. Claro, precisa de equipamento, muitas vezes precisa de equipamento, precisa de, além da mão de obra, precisa também da matéria-prima, precisa de uma matéria-prima boa, mas nada adianta ter a melhor matéria-prima e não ter a pessoa que sabe lidar com ela. Não adianta ter o melhor computador e a pessoa não saber usar o computador da melhor forma. Não ter o melhor sistema, né, o melhor programa. Né? Por exemplo, aqui, eu tenho esse programa e estou fazendo a apresentação para vocês, ok? Mas, de repente, se eu não soubesse apresentar muito bem, ficaria assim para vocês. Como que fica assim para vocês, para a leitura? Fica pior ou melhor do que estava antes? Eu consigo enxergar das duas formas, Pro. Mas ficou menor desse formato? Sim, fica menor. Isso. Como ficaria melhor? Assim, né? Vou fazer que nem o oculista. Assim ou assim? Assim, dessa forma. Isso. Então, se eu não soubesse utilizar, eu já passei por apresentações assim, a pessoa vai continuar usando assim e foi mudando a página aqui, ó. Também dá, tá vendo? Também consigo. Mas um botãozinho que eu não conheça, né, já me faz uma grande diferença. Concordam? Então, precisamos treinar as pessoas para que usem as ferramentas, né? Não só adianta ter um computador super mega caro que te deixa lindo e maravilhoso, né, Grazi? Né? Esse daqui que fiquei, olha, como você falou, né? Fiquei ótimo. Né? Que adianta ter esse baita computadorzão aqui que melhora muito a minha aparência, mas eu não sei utilizar a melhor forma ele, né? Ou os programas que estão instalados nele. Ok? Então, nós sempre vamos falar isso até o final do nosso curso. A nossa área é super importante para a empresa e nós damos muito resultado, mesmo que nós não sejamos a área de produção, mas a gente faz que a área de produção seja melhor, que a área de produção dê mais resultado. E fazendo isso, é como se fôssemos da área de produção. Estamos junto com a área de produção, sempre tentando aperfeiçoar melhor o nosso negócio. Beleza? Alguma dúvida até o momento, gente? Aninha, está ouvindo bem? Tamara, Evanilson. Marcinha está aí? Márcia. N significa não tem dúvida ou não entendi nada? N de não tem dúvida. Aí, obrigado, viu, Márcia? Vanilson, cadê você? Vanilson, não me deixe sozinho. Maravilha. Legal. E vamos seguindo, então, para as aulas de hoje. Para a aula de hoje. Bom, como a gente falou na nossa aula de avaliação de desempenho, planejamento para a área de treinamento e desenvolvimento também é super importante. Então, nós temos que, à medida do possível, adequar a
ao trabalho que é executado, temos que buscar treinamentos focados no trabalho que é executado e na pessoa que executa este trabalho. Então, fazendo uma boa análise de desempenho, nós conseguimos identificar qual é o melhor treinamento que a pessoa, o profissional, precisa para realizar aquela atividade da empresa. Tá? Lembrando que, para cada atividade desenvolvida, existe o quê? O chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, esse chá, né, essa lista de conhecimentos, habilidades e atitudes, vai nos ajudar em muito para que possamos, então, definir qual tipo de treinamento que vai ser dado, quais são as dificuldades ou melhorias que aquela pessoa precisa, para que a gente possa buscar esses treinamentos. Tá? Então, uma pessoa também mal preparada, ela não executa bem a tarefa, normalmente ela é cobrada ou ela começa a ser, vamos dizer assim, se sentir mal no que está fazendo e com isso ela não vai bem, correto? Então, é uma forma também de treinar a pessoa para que ela se integre melhor à empresa, porque ela vai estar melhor preparada, ela vai estar realizando bem o serviço, ela vai estar sabendo o que a área seguinte ou a área anterior faz, então não se preocupa só com o dela, ela sabe o que ela faz, o que gera, e o que o outro faz, o que gera para ela. Então, com certeza, ela vai estar mais alinhada com os colegas de trabalho, e com isso, né, pessoas mais alinhadas estão mais motivadas, porque falam, o que eu faço é muito importante para a empresa. Muitas vezes a pessoa não sabe o quão importante é o trabalho dela dentro da organização. Ela acha que não. Ninguém fala nada, tá tudo, né? Não tem avaliação de desempenho, né? Infelizmente. E aí ela não sabe. Ela fala, bom, eu estou aqui só para pegar, né, esse papel e colocar aqui do lado, mas ela não sabe a importância. Muitas vezes a gente acha que é um serviço pequeno, mas uma coisa que parece pequena pode ser de uma grande valia para a empresa, pode ser muito importante para a empresa. E, às vezes, ela fala, acho que hoje eu não vou fazer isso. Ela não faz isso, quebra toda a cadeia da produção, do serviço, da mercadoria, do produto, e aí a empresa não vai para frente. Ok? E, dentre os vários tipos de treinamento que as empresas aplicam, e o que a gente vai trabalhar um pouco hoje, né, é treinamento para a área comportamental, e para a área profissional. E nós vamos entender por que essa separação de comportamento, né, treinamento para comportamento, para atitude, e comportamento para profissional, para conhecimentos, habilidades. As pessoas têm que ter um equilíbrio. Não adianta ser um super mega técnico e não sabe ou não consegue lidar com outras pessoas. E, em geral, nas empresas, quando você trabalha, você tem que lidar com outras pessoas ou departamentos. E se a pessoa não sabe lidar com outras pessoas, eu vou dizer para vocês, sou prova viva. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Várias pessoas que eu trabalhei, que eram, tecnicamente falando, perfeitas, maravilhosas. Não tinha, assim, o serviço delas, elas faziam exatamente o que precisava ser feito, certinho, estavam sempre atualizadas e tudo isso. Mas, infelizmente, elas não tinham preparo para lidar com outras pessoas, ok? Por incrível que pareça. E, como eu falei, não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram muitas pessoas, né? E menino ou menina, isso não é indiferente. Isso é da pessoa, né? É uma atitude da pessoa, a percepção dela, a concepção dela das coisas. Então, assim, ela chegava de manhã, né? O que eu tenho que fazer hoje? É isso? Fazia direitinho, no prazo, com a qualidade, com eficácia, com eficiência, com tudo bonito, todas as palavras mais bonitas possíveis. Porém, ela não sabia conversar com outras pessoas. Sabia, não adiantava a conversa. Então, se, por exemplo, alguém perguntasse alguma coisa, ela tinha dificuldade em explicar. Se, por exemplo, alguém tivesse que questionar o serviço dessa pessoa, aí ferrou de vez. Por quê?
porque a pessoa já tinha dificuldade, e aí alguém vinha questionar o que ela tinha feito. Não aceitava de jeito nenhum. E precisamos ter o mínimo de respeito e convivência com as pessoas que trabalham com a gente. Alguém tem dúvida disso? Que não basta ser um... Vou usar um exemplo mais simples. Futebol, por exemplo. Né? Eu posso ter o melhor jogador da seleção brasileira de futebol. Ok? Ele joga sozinho? Ele resolve o jogo sozinho? Ou ele depende de outros jogadores? Interrogação. Quem quiser, eu agradeço de abrir o microfone. Márcia. Depende de outros, professor. Certo. Aí eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Obrigado, Grazi. Quem joga tênis? Tá? Tênis, né? Todos vocês conhecem. Ele joga sozinho ou ele também tem uma, vamos dizer, de certa forma, uma equipe? O que vocês acham? Vamos pensar, Aninha, que o jogo não é de duplas, tá? Pensar o jogo individual mesmo. O Guga, vocês devem conhecer, né? O Guga Kirten, é o nosso grande tenista. Apesar que ele não é o maior. O maior é a... esqueci o nome, aquela senhora que faleceu há pouco tempo. Isso, Evanilson. Então, atrás do senhor Guga, vocês lembram do Bigodinho, o treinador dele? Não sei se vocês já assistiram um jogo de tênis presencialmente ou mesmo pela TV. Vocês já viram que o jogador de tênis, muitas vezes, fica olhando para fora da quadra? Não sei se vocês já perceberam isso. Que ele olha para a arquibancada. Pro, nunca vi um jogo de tênis, sabia? Só no desenho. Oi? Só na TV? Só em desenho, assim, sabe? Ah, tá. Isso. Então, mesmo assim, Grazi, não tem problema. O jogador de tênis, ele, normalmente, tá? Tem um técnico, tá? Ele tem um preparador físico, ele tem o cidadãozinho que joga contra ele, que treina com ele. Muitas vezes ele tem no box, né? O sparring, que eles chamam, né? Uma pessoa que treina com ele, tá? Então, assim, ele é sozinho, naquele momento, parece que ele está sozinho ali na quadra, mas ele não está. Ele tem alguém ali olhando para ele que dá uma piscadinha, que faz um sinal, ó, bate ali, joga lá, não sei o quê, fica mais para trás, vai mais para frente, enfim. Então, assim, exatamente como o Evanilson falou, atrás de um jogador tem uma equipe, ok? Então, usando um exemplo nosso, o senhor Neymar, né? Senhor também não, né? O garotão aí do Neymar. Ele não joga sozinho, ele não resolve o jogo sozinho. E muitas das atitudes dele fazem com que o time não jogue junto com ele. E não é só ele, né? Vários jogadores de vários países. Então, assim, numa empresa, mais do que nunca, né, temos que trabalhar em equipe, temos que trabalhar com os nossos colegas, temos que saber nos comportar com os nossos colegas. Não preciso nem falar com clientes, fornecedores, né? Isso é consequência. Temos que tratar todos bem. Eu já falei isso em aulas passadas. Essa questão de falar, porque é da limpeza, né? E daí que é da limpeza? É da manutenção, da segurança, ganhar pouco, pessoa simples. E daí? Não é nada disso. Nada disso. É um profissional que está executando as tarefas dele ali. É importante para a empresa esse profissional. Nós, como treinamento e desenvolvimento, análise de desempenho, podemos falar, não, eu não sou de RH. Somos de RH. Nós somos o primeiro que temos que dar o exemplo da melhor tratativa possível das pessoas. Isso é diferente, gente, vocês talvez um dia vão trabalhar no setor de logística. Tá? No setor de logística, não sei se alguém já trabalhou,
o pessoal, em geral, né, hoje é muito mais equilibrado também a questão de ter meninos e meninas. Mas, independente de ser menino ou menina, sempre falo isso para vocês, o pessoal de logística é um pessoal que parece que precisa que você fale um pouco mais alto do que eles, para que eles ouçam o que você está falando. Né? Então, eu trabalhei em algumas empresas, no setor de logística, né, reposição de mercadoria, estoque, aquela maquininha lá, tratorzinho lá que leva o pallet, pessoa que fica colocando todas as caixas bonitinhas dentro do depósito, no galpão, né? Independente do tamanho da pessoa, o pessoal tem que falar mais alto. Então, pessoal, tem que fazer tal serviço. Aí vai lá e começa a fazer e não está saindo bem, aí vai lá dar um berro, as coisas começam a funcionar. Não é sempre, mas às vezes precisam. Então, tem setores que você precisa ser um pouco mais duro, não é mal educado. Isso é importante, não é mal educado. Você tem que ser seco, né? É isso. Azul é azul, amigo. Tá? Tem que pôr aqui. Não é aqui. Está definido que é nesse lugar e acabou. Certo? Não tem discussão. Não. Quando a gente fala em treinamento, nós temos que nos preocupar com saber pôr bem o produto no lugar e também saber se relacionar com outras pessoas. Não trabalhamos sozinhos. E esse tipo de treinamento comportamental vale muito mais para líder. Acho que eu já comentei isso com vocês também. O líder tem que ser o exemplo. O líder tem que respeitar a todos. O líder tem que saber falar, tem que saber pedir, tem que saber mandar, né? Se for o caso. Porque ele é responsável pelo trabalho do dele e de todo mundo que trabalha com ele. Ele é responsável. Eu hoje trabalho numa escola, como gerente financeiro e de TI, durante o dia. Legal. Alguns momentos, as donas da escola não estão lá. Então, a responsabilidade fica comigo. Então, qualquer pessoa que estiver ali naquele dia comigo fizer, eu sou responsável. Então, se uma professora cansar de um aluno, pegar ele pelo pescoço, dá vontade de fazer todo dia, né? Pegou a criancinha ali pelo pescoço. A responsabilidade é minha. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que saber falar com ela, eu tenho que saber falar com os pais para resolver a situação. Assumindo a responsabilidade dela. Morreu. Quem morreu? Aninha. Então, assim, não posso, claro que eu vou falar, foi tal pessoa que fez, mas se foi tal pessoa que fez, a responsabilidade é minha. Eu não posso falar, foi ela que fez, a culpa é dela. Não, a culpa não é dela. A culpa é minha, eu responsável. Isso é importante. Muitos líderes acham que é só, a pessoa pegou no pescoço e morreu? Não, só um sustinho. Normalmente elas pegam pela orelha, não pegam pelo... Ok. Então, entrando na parte de treinamento comportamental, ok? O treinamento comportamental, ele não deve mudar o que a pessoa é. A pessoa ela tem aquela concepção, ela pensa daquele jeito, eu não vou mudar o jeito que ela pensa ou no que ela acredita, ok? Mas eu vou treinar ela para que quando ela esteja dentro da empresa, ela acredite no que a empresa acredita, nos objetivos que a empresa acredita e quais são os valores. Então, a empresa que eu trabalho acredita muito em sustentabilidade. Então, a gente fica lá treinando nego para sustentabilidade. Que tipo de treinamento? Como descartar o lixo, né? É reutilizável, já esqueci o nome, ou não reutilizável, é orgânico, não é orgânico, enfim, em toda a separação do tipo de lixo. E eu vou ensinar quem? A empresa inteira. Todos têm que fazer
o mesmo a separação, o mesmo procedimento. Não pode, na minha sala, olha, eu sou o gerente aqui, eu jogo tudo junto no mesmo lixo e quem vier da limpeza, que separe. Não. O comportamento tem que ser igual. Todos temos que ter. Se esse é o valor da empresa, se esse é uma linha de pensamento, é um objetivo, uma prática da empresa, quando a pessoa está dentro da empresa, ela tem que pensar nisso. Claro que quando uma empresa pensa nessas coisas, ela pensa também que a pessoa fora da empresa ela vai fazer isso, ok? E aí, você pode criar treinamentos para que a pessoa não pense assim, lá na empresa eu faço bonitinho, mas quando chega em casa que se lasque. Né? O que nós fizemos? Vou dar um exemplo na empresa. Treinamos as pessoas, então temos 2 caixinhas de lixo, um reciclável e o outro não reciclável. Cada um usa o seu. E criamos também um grupo de como se fosse um WhatsApp, né, que é o do Hangout, que é a ferramenta do Google, um grupo de Hangout onde a empresa que treinou nós, né, nessa questão de sustentabilidade fez um projeto com 5 desafios. Então, um desafio era plantar alguma coisa. O outro desafio era a separação do lixo em casa. O outro desafio, não sei o quê. Quer dizer, cada semana nós fomos criando um desafio para que a pessoa fizesse na casa dela. Então, hoje, uma vez aí a cada 15 dias, eu trago tomate para minha casa, porque um rapaz plantou tomate. O outro está trazendo tempero para a gente comer na escola. Tem um que está plantando morango, ok? E, dentro da separação do lixo, tem várias pessoas mandando foto, olha como eu fiz o lixo aqui, olha como eu fiz não sei o quê, olha não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, a gente conseguiu extrapolar, né, esse pensamento de comportamento de dentro da nossa empresa para fora da empresa. Isso é muito, muito interessante e a gente consegue fazer isso não só nessa área, na área financeira também, né? A gente tem o nosso financeiro e, eventualmente, uma pessoa vem, pô, estou com uma dificuldade, não sei o que, me ajuda nas minhas contas? A gente cria planilha, senta com a pessoa, conversa com ela sobre o tipo de despesa que ela gasta, o que dá para economizar, o que não dá, enfim. E tem várias pessoas usando isso e já tem pessoas passando para outras pessoas na família, ok? Claro, a empresa vai fazer o treinamento que é importante para ela, que esteja ligado com o quê? Com a cultura dela, como ela espera que a pessoa se comporte dentro da empresa. Claro que a empresa sempre vai buscar que seja um comportamento bacana, né, para que ela use esse comportamento para fora. Mas se a pessoa falar assim, olha, lá fora eu não quero, ou nem falar nada, paciência, tá? Então, de certa forma, vamos dizer assim, um processo de pai para filho, mãe para filho, de educar a pessoa e, vamos dizer assim, podar, de certa forma, dos comportamentos indesejados. Porque realmente tem pessoas que não respeitam os colegas, ok? Por N motivos. E agora eu gostaria de ouvir de vocês, tá? Que tipo de comportamento que vocês já tiveram, onde vocês trabalham ou vocês já trabalharam, que vocês não gostaram? Tirando pegar do pescoço, tá? Cadê vocês? Estão me ouvindo? Cadê todo mundo? Por exemplo, Tamara, já teve algum lugar que você estava trabalhando que você não gostou do comportamento, da atitude de algum colega de trabalho? Isso vale para todos vocês. Queria ouvir um exemplo de cada um de vocês.
Márcia, Manilson, Ana, cadê todo mundo? Tô aqui, tô sozinho aqui? Ou algum exemplo de vocês viram na rua, numa loja? Aí, a Márcia está me falando uma coisa. Tem alguns médicos que gritam com o pessoal da recepção. Quem mais teria um exemplo aí de uma atitude não muito legal de algum colega de trabalho ou de alguém que vocês tenham visto na rua? O exemplo que a Márcia está trazendo é um exemplo bem complexo, né? Então, quer dizer, o médico, né, tem o pessoal da recepção, que deve atender os pacientes, e, por algum motivo, o médico não está nervoso, ou tem muito atendimento para fazer, ou, enfim, alguma informação que não, de repente, não veio completa para ele, e ele já vem gritando com as pessoas. Vocês acham esse tipo de atitude correta? A Márcia já deu a opinião dela. A Márcia falou, olha, não gosto desse tipo de atitude. Até porque não resolve, né, Márcia? Esse tipo de atitude. Porque daí que a pessoa, né, vai pegar bronca do médico e vai falar, agora que eu não vou fazer. Então, tem como treinar os médicos para que eles não ajam dessa forma? Tem, com certeza. E isso, com certeza tem como treiná-los, né? E não pode deixar de treiná-los. Tamara trouxe um exemplo. Meu ex-gestor deu risada com outro funcionário uma vez que eu pronunciei uma palavra errada. Fiquei chateada. Tamara, o português é uma língua simples, né? Muito simples de se falar. E quem nunca falou uma palavra errada? Quem nunca escreveu uma palavra errada? Né? Alíquota? Nossa Senhora. Já é uma palavra que não é simples, concordam? Isso mesmo, né? Por incrível que pareça, o português, com tantas variações, né? Masculino, feminino, plural, singular, os verbos, né? Tantas variações dentro dos verbos, não é uma língua simples. E até com o tempo, algumas palavras mudaram sentido, enfim, ou foram inseridas num outro contexto e aí o pessoal absorveu o sentido da palavra. Quer dizer, temos que tomar muito cuidado. Esse tipo de atitude, né? Ou gritar, ou com risadinha, com piadinha, não é que tem que se tomar cuidado, não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, existem reuniões que, sim, as pessoas elevam o seu, como que fala? O seu, ou o tom de voz, você eleva o tom de voz, porque, né, um não concorda com o outro. Existe isso, mas terminou a reunião, pessoal, terminou a reunião. Terminou o assunto, resolve o assunto e segue em frente. Olha lá. A Aninha está comentando que ela tem um amigo mexicano que ele fala que ela é abençoada por saber, nós sabemos o português. Realmente, o português é bem complicado. Bem complicado. Não é tão simples. Então, não podemos, de hipótese alguma, e temos que saber também, às vezes, corrigir, assim, dar um toque para a pessoa sobre o que ela escreveu errado. Porque se tem outras pessoas junto, se a pessoa, de repente, tem mais dificuldade de entender, chamar de lado, conversar com a pessoa, né? Se colocar, lembra da empatia? Se colocar no lugar da pessoa. Tá? Infelizmente, nossa educação
pública é uma educação que está passando por muitas dificuldades há muitos anos. Então, a gente vê crianças aí de 7, 8 anos que não sabem ler e escrever. E vai seguindo, vai seguindo. Quando chega na faculdade, é difícil você aí buscar, né, esse conhecimento básico da educação. E não é por isso que a gente tem que se achar melhor do que o outro. Então, como eu falei, treinar comportamento, a empresa tem que se preocupar, sim. Sim. Primeiro, para que as pessoas sigam o que a empresa está buscando, qual é o desejo, né, da empresa, buscar que a pessoa se engaje dentro do que é, vamos dizer, a cultura, a bendita cultura da empresa, ok? Como que a empresa se preocupa com assuntos super importantes, né, para ela, para que a pessoa, então, nesse caso, ela entra, né, ela entre junto com os demais colegas e consiga interagir da melhor forma com todos eles e, como a gente comentou, evitando comportamentos indesejados. Okay? Comportamento indesejado é muito ruim. A Aninha tá comentando com a gente. Eu aprendi a ler e escrever com 8 anos. Quer dizer, não é fácil. Uma educação básica, né? Vocês, mais que todos, estão buscando ainda mais conhecimento. Mas não é por isso, né? Porque é estagiário, nós vamos falar de estagiário daqui a pouco, né? Porque é menor aprendiz, né? Que as pessoas podem simplesmente passar por cima de nós. E nem nós justamente que saímos, né? Eu sou com vocês, eu estudei em colégio estadual, tá, gente? Até o colegial. Então, todos nós temos oportunidades, e quando temos oportunidades, estarmos falando com outras pessoas, nós não temos nenhum direito de acharmos que somos melhor e passar por cima, ou o contrário, né? Ou que as pessoas achem que a gente não é tão assim e passar por cima da gente, tá? Aí, mas também comentando lá. Ainda sendo seu primeiro emprego, não deveria nem ser chamado de gestor, né? Desmotivando a própria equipe. Oi, Grazi, voltou? Legal, maravilha. Seja bem-vinda. Tá? Então, assim, dentro dos nossos... A pergunta é a seguinte, Grazi. Deixa eu ver quem que vai... A Márcia, você consegue me ajudar com a pergunta? O Evanilson, você está aí? Não tô te ouvindo. Márcia... Me ajuda. Sim, me ajuda. É assim, Grazi, o que a gente estava falando aqui de comportamento das pessoas. Se você, em algum trabalho, ou na vida pessoal, enfim, na rua, numa loja, né, numa empresa, já viu alguém ter um comportamento com um colega de trabalho inadequado, né? Tratou mal o colega de trabalho. Me dá um exemplo aí. Os meninos já trouxeram vários exemplos para mim. Pode ser bem simples, Grazi, não precisa ter muitos detalhes que a gente discorre sobre ele. Aí. Então, um exemplo que a Grazi está trazendo para a gente, a empresa, o dono destratava os vendedores novos, né, falando que não vendia nada e deveria ir para a feira, entre outras coisas. Essa é uma forma de motivar uma pessoa que está chegando na empresa, ou de
mostrar qual é a cultura da empresa ou de fazer a pessoa se envolver e ter vontade de trabalhar numa empresa? Claro que não. Não é assim que se faz, né? Justamente o dono da empresa, né? Ele tem que dar bons exemplos, ele tem que trazer a equipe, tem que deixar, falar assim, olha, eu tenho um cara muito bom aqui, ó, na venda, você chegou agora, fica com ele, cola nele que você ganha o jogo, né? Aprende com ele, né? Se você tiver ideia nova, troca ideia com ele. Se você traz alguém para trabalhar dentro da empresa, especialmente se é o dono, você traz alguém para vencer com você não traz alguém para você ficar pisando na cabeça. Mas, infelizmente, algumas pessoas tratam dessa forma. Então, dentro do treinamento, uma das formas de treinamento que tem que ser importante, que a gente tem que estar sempre de olho, é o comportamental. Se as pessoas estão, então, seguindo com comportamentos adequados dentro da empresa. Seja um líder, seja uma pessoa, né? A questão do assédio moral é uma coisa, não é muito velha, só que o termo assédio moral, que a Márcia está perguntando aqui, e se isso não pode ser considerado assédio moral. Veja, eu entendo que sim, pode sim ser considerado como um assédio moral. Aí vai depender muito do que, né, do que o profissional, da forma como que é feito isso, né, com outras pessoas, pior ainda a situação, se tem outras pessoas no lugar, né, os termos que são usados, porque tem pessoas que acabam usando palavras que não deveriam também, isso complica bastante. Tá? Então, realmente, algumas pessoas podem entender que lá vai vender na feira. Você está brincando. Antigamente se brincava com isso. Brinca-se até hoje com isso, né? Mas se a pessoa fala, você não sabe nada, nem na feira você ia conseguir vender banana. E aí tá a Márcia junto, né, que trabalha na área de vendas, tá a menina da recepção, tá a moça da limpeza, né, tá o outro diretor. Quer dizer, quem quer que esteja ali junto, obviamente, você está colocando uma pessoa expondo ela, vamos dizer, ao ridículo. Que isso não... Realmente, eu não sou advogado, mas entendo que realmente é uma coisa, se a pessoa que for xingada, né, for tratada desta forma e for atrás, ela deve ter os direitos dela respeitados judicialmente. Nisso, eu acredito que nenhum de vocês concorde com esse tipo de atitude, e trabalhando na empresa com recursos humanos, percebendo qualquer atitude dessa, temos que buscar a gerência, a direção da empresa, para que seja tomada uma atitude no sentido de não acontecer mais, e temos que preparar as pessoas para não acontecer mais. Tá? Não existe, gente, mais negócio de homem e mulher. Somos profissionais. Nunca deveria ter existido, mas somos profissionais. Todos têm que ter o mesmo respeito, independente de sexo, cor, raça, o que quer que seja, ok? Legal. Seguindo no nosso treinamento, comportamento, e agora entrando na parte profissional, ok? Quando o profissional entra, é importante que a gente dê um pacote de treinamento para ele, que ele consiga saber quais são, dentro das habilidades que ele precisa ter, dos conhecimentos, quais são, na prática, o que ele precisa fazer. E ter, obviamente, um manualzinho, se for o caso, enfim, né, ter algum documento que ele saiba fazer as tarefas dele. Então, a gente pode buscar treinamento com outras pessoas que já trabalham no departamento, ou se é um departamento onde, vamos dizer, só tem essa pessoa, buscar uma forma de qualificar ele para que ele consiga fazer a tarefa dele. E aí a gente está falando do que ele faz, da tarefa que ele executa, ok? Diretamente daquela pessoa que trabalha. Se está evoluindo o departamento, né, com novas tecnologias, novas formas de fazer, também temos que dedicar esse treinamento para a pessoa. Estamos falando de treinamento profissional, ok? Então, cada cargo tem, né, cada função ali dentro da empresa tem o seu treinamento adequado, ok? Para que ele desempenhe da melhor forma o seu serviço. E dentro do treinamento profissional, a gente pode dividir em 3 tipos, ok? Em 4 tipos, desculpa. Técnico,
técnico administrativo, que vai valer para a área administrativa, o estagiário, é uma forma também de treinamento para que a gente tenha um profissional, e o introdutório, ok? Vamos falar desses quatro tipos. Falando do técnico, ok? O técnico, para preparar qualquer pessoa dentro da empresa para que ela execute e utilize o maior do seu potencial para realizar suas atividades. Ponto. Tá? Esse é o treinamento técnico. Isso vale para qualquer um. E quando a gente precisa treinar as pessoas? Quando tem novidades, né? Se comprou um novo equipamento, de repente tem uma nova máquina para operar, a empresa que vendeu a máquina, ela tem que nos treinar para utilizar a máquina da melhor forma possível, ok? Se mudamos alguma rotina, alguma tarefa, temos que parar e, né? Olha, a partir de agora vamos executar das 5 horas. Exatamente, Marcia, quando implementamos novos sistemas, ok? Olha, preciso implementar uma nova tecnologia, um novo sistema. Então, olha, a partir de agora, nós vamos, né, tinha um sistema antigo lá onde colocava as fichas, por exemplo, dos pacientes, agora vai ter um sistema novo, ok? Eu não sei no seu caso, Marcia, eu, pessoalmente, tá? Indo em alguns hospitais, não necessariamente públicos, né, percebo que os médicos não recebem treinamento para utilizar o sistema, para gerar como que fala? Uma receita, para cadastrar o que ele está conversando com a gente. Eu percebo que os médicos são meio vendidos, né? E aí, acho que isso também força eles a ficar um pouquinho nervoso. Por quê? Ele vai lá fazer o plantãozão dele no pronto-socorro, ele está tentando resolver o seu problema, você está lá doente, com dor, chorando e tudo isso, e ele quer fazer algo rápido para pedir um exame, e não sei o que, não consegue fazer. Por quê? Ele não recebeu treinamento. Ele simplesmente foi contratado e falou, ó, senta aí, atende o paciente e resolve a doença do paciente, ou, enfim, né, existem todos os protocolos, da melhor forma possível para que a pessoa saia sem dor, vamos imaginar. Só que o sistema não sabe nem ligar a impressora, não sabe ligar o computador, onde está o computador aqui que liga, que não liga, onde eu vejo. Oi. A Mayara quer entrar. Só um segundo. Ô, professor, Pois não. então, e tem também, eles são bem difíceis para aceitar coisas Os novas. médicos? Estamos com um sistema novo lá que está bem difícil para colocar na cabeça os médicos. E o que eles dizem? Só por curiosidade. Na verdade, não dizem, eles brigam e não fazem. Ah, é? Simples assim? Bem isso. Uhum. Aí é complicado. Né? Mas eu vou falar, não é só culpa deles, Marcelo. Não tenho dúvida nenhuma que isso é culpa também da gerência, da diretoria do hospital, porque normalmente a diretoria é feita por médicos também. Então, eles já passaram por isso. Né? Então, ou quem é, né? Pode falar. É verdade. Não. Se Na eles já verdade passaram, mesmo. né? É Se eles culpa já passaram da por isso, gestão. né? Eles têm que chegar e eles têm que ouvir o funcionário. Sabe quando que eles conseguiriam, deveriam estar ouvindo o funcionário? Você falou que no seu hospital lá já acontece, é na análise de desempenho, né? Que as pessoas, porque deve ter também a questão do tempo de atendimento agora o sistema novo que está no hospital, deve ter a fichinha lá, você entrou lá, sua senha, né? Você entrou tal horário, 18 horas. Tem no sistema ele grava tudo o que aconteceu, não é? Então, na análise de desempenho, as pessoas têm que ter o direito de chegar e falar para o seu gestor, olha, gente, ou em qualquer momento, né? Não está funcionando, porque ou nós, ou o médico, os médicos não estamos sabendo como atuar em relação a esse sistema novo. A gente está perdido. Como que faz? Ok? Não, só um minutinho.
o professor Daniel aqui. Liberar. Oi, Mayara. Boa noite. Seja bem-vinda. Está me ouvindo? Mayara. Vamos ver se está tudo em ordem, a gente segue. Ixi, caiu. Mayara caiu, vai tentar novamente. Então, nós, né, como treinamento e desenvolvimento, análise de desempenho, enfim, todas as áreas aí envolvidas dentro de recursos humanos, Mayara, temos que estar atentos a esse tipo de situação. Ixi, chegou e já saiu. E alertar a gerência, a diretoria da empresa, quando acontece esse tipo de coisa. Não podemos deixar passar em branco, não podemos... Tá aqui sim? Ah, então tá bom, que apareceu cair. Então, boa noite, seja muito bem-vinda, Mayara. E nós estamos falando aqui sobre treinamento, falamos de treinamento comportamental, e agora estamos falando da parte de treinamento técnico, né, que nós precisamos oferecer esse tipo de treinamento para que as pessoas estejam engajadas, para que as pessoas executem melhor o seu trabalho. Então, toda vez que temos novidades na empresa, as pessoas precisam ser treinadas para utilizar essas novidades. Passamos agora por um momento muito interessante relacionado a isso. Por quê? No finalzinho de março, comecinho de abril, dependendo da empresa, né, muitas tiveram que deixar de utilizar o dia a dia ali para utilizar coisas em casa. Então, agora usa esse sistema tal na sua casa aí para atender cliente, usa a ferramenta não sei o quê. Então, muitas pessoas tiveram que ser treinadas assim, ó, a toque de caixa, aquela correria, sem perder todo aquele outro conhecimento que a gente já tinha, de atendimento, de tudo isso. Então, foi um bom treino para nós, seres humanos, esse formato aí de trabalho home office. Né? E vamos ver o que vem aí para os próximos anos. Ok? Legal. Treinamento técnico e administrativo. Esse é muito mais focado para nós, recursos humanos, o pessoal do financeiro, o pessoal do fiscal, né? O pessoal das áreas operacionais, ok? Que têm que estar treinados para poder utilizar as ferramentas básicas de informática, né? Hoje, as empresas usam muito a agenda, né? Então, seja do Outlook, do Google, do Office, o que quer que seja, o e-mail, muitos usam, ferramentas de troca de mensagens, né? WhatsApp, no caso do Google Hangouts, entre outras ferramentas que existem hoje, ok? Por quê? As empresas, como eu falei, têm a área de, vamos dizer, atuação dela, ok? Então, a escola, né? Um hospital, a área de atuação dele é o quê? É o atendimento ao cliente, né? Atendimento à pessoa doente, né? Recepção da pessoa, uma operação e tudo isso. Mas para que a pessoa, e o pessoal Márcia que me corrija, para que a pessoa num hospital seja bem atendida, nós temos que saber usar o sistema. Por quê? Se chegar no atendimento e a menina não preencher direito a ficha dela pode não andar. E aí, a pessoa não vai fazer triagem. E aí, se fez a triagem, a pessoa da triagem não fez algo correto. Vamos imaginar o seguinte, eu fui lá,
estou com uma dor acho que eu quebrei o pé. Então, normalmente, no pronto-socorro, você tem o ortopedista, tem o clínico geral, tem o pediatra, enfim, algumas áreas de atuação. Se a menina coloca lá, a pessoa está com febre, e aí vai para onde? Vai para o clínico geral de vez de ir para o ortopedista. Quer dizer, então, não sabendo utilizar adequadamente as ferramentas, colocando algo indevido, tem a questão das pulseirinhas, se pode risco de queda, se a pessoa, enfim, né, tem que colocar o nome bonitinho, né? Imagina se coloca o nome trocado na pulseirinha da pessoa que está lá no hospital. Quer dizer, pode ser atendido de outra forma, pode receber um medicamento inadequado, ok? Vocês já devem ter ido. Uma prática dos últimos anos só confirmando aqui, na hora de dar a medicação, né? A bendita injeçãozinha para melhorar. Olha, aqui seu nome é Eduardo Ferreira Porto, nasceu em 20 de fevereiro de 76, ok. Então você vai tomar tal remédio. Muitas vezes a gente não sabe nada do que é remédio, mas com certeza a gente, pelo menos ali, eles estão confirmando que o atendimento é para nós, não é um atendimento para outra pessoa. Ok? Professor, Pois até não, mesmo Marcelo. se der um resultado, até mesmo se der um resultado de exame com o paciente, né? Exatamente, aí, a Márcia acrescentou muito bem. Imagina se a gente, por algum motivo aí, né, dentro do atendimento ali, de não saber usar, ou porque o médico não quer aprender a usar o sistema, né, pedir um exame errado, ou um exame, né, vamos lá, tirou o raio-x e na hora de digitar lá alguma coisa, digitou o nome errado. E aí vai vir um raio-x de uma outra pessoa, aí você está lá com não sei, com alergia, e aí a pessoa te leva pro gesseiro lá, não sei o nome da pessoa que coloca gesso, a pessoa vai te engessar o braço se você está com alergia, você vai, o que está acontecendo? Né? Então, a parte operacional, né, administrativa de uma empresa, também tem que estar muito bem treinada, porque, como eu falei, é uma engrenagem, gente. Todos ali andam juntos, ok? Nem precisa falar, Mayara, de receitar remédio errado, né? Eu mesmo já comprei remédio errado, por quê? Pela bendita letra do médico, tá? Peguei lá o remédio, o nome, a mocinha da farmácia tentou ler da melhor forma possível, achou que era aquele remédio, me deu o remédio, ok? Por sorte, era muito diferente a função do remédio. Ela mesma falou, olha, eu estou achando que esse remédio não serve para... Né? O senhor está assistindo o quê? Só por curiosidade. Eu falei, falou, não, esse remédio não é. Então eu tive que voltar no hospital, com morrendo de dor, e pedir a gentileza do médico escrever de uma forma melhor a receita. Ok? Imagina se seja até pelo computador, com essa letra bonitinha que está na tela, mas se ele escreve um nome errado, nós estamos lascados. Ou se a pessoa que vai vender para a gente também, né, entrega o remédio errado, e vou falar, o professor Eduardo aqui é atrapalhado. Então, olha, eu não olho o vencimento, vou ter que confessar para vocês, eu não olho o nome do remédio, quando estou com dor, né, é isso que eu tenho que tomar? Esse. Como que é? Até as doses eu me confundo. Você tem que já tomar 2, 3 remédios. Meu filho, quando pequeno, né, vai para o pronto-socorro, a criança volta com 5 remédios para tomar. Eu confundia tudo. Era de 12 em 12, 8 em 8, já escrevia de 6 em 6. Nossa Senhora. Então, nós temos que receber a melhor informação. Quem vai dar? A pessoa que está sentada ali na cadeira para nos atender e a equipe toda que está sendo treinada, trabalhando ali, que está treinada para nos atender. Ok? Então, assim, quando a gente está na parte administrativa, a empresa, você vende, você faz, né, um monte de coisa, enfim, você tem o seu negócio, vende lá flor, vende vaso, enfim. Depois, o dono da empresa precisa saber o que mais vende, né? Ou se é num determinado mês, né? É óbvio, árvore de Natal, quando vai vender? Novembro, né? Novembro, dezembro, né? Se for o professor Eduardo, vai vender lá por volta do dia 22 de dezembro, ele vai comprar a árvore de Natal. Então, a empresa precisa saber quando ela tem que ter estoque do produto para poder vender, correto? Organização das coisas, né? Dos documentos da empresa. De repente, olha, me pega aquela ficha do funcionário tal. Aí você vai lá, está tudo bagunçado.
porque a pessoa pegou e foi colocando uma em cima da outra, ela não pôs em ordem alfabética, não criou um armário com pastinha, com o nome de cada funcionário na pastinha, bonitinho. Então, nós precisamos treinar a equipe para que eles saibam fazer isso. E, como comentado, todo funcionário novo, promovido, transferido, enfim, ele precisa ter o mínimo de treinamento para as rotinas do dia a dia ali daquele departamento. Tá? Porque senão não vai fazer certo, vai dar confusão, enfim, todo mundo fica nisso. Aí a Grazi fez um pequeno comentário. Aconteceu sempre com o irmão, né? Sempre o homem que é atrapalhado, né? Foi com dor no estômago e o médico receitou remédio via oral de ouvido. E ainda foi ditado pelo computador, e a receita ainda bem que ele não comprou. Olha isso, senhoras e senhores. Pode isso? Gente, não pode. Né? É gravíssimo, gravíssimo. Porque, além de não atender a doença ali, o que a pessoa estava sentindo, é um remédio para uma outra coisa, quer dizer, pode gerar, talvez, um outro problema para a pessoa. A gente está falando de hospital, aí a Mayara fala, controle de validade. Controle de validade entra nisso também. Imagina o seguinte, Mayara, eu vendo lá leite condensado, ok? Leite condensado para que a pessoa possa fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Duas coisas. Não quero deixar ninguém com água na boca. Vocês sabem o que é isso? Vocês conseguem enxergar? O que são essas duas coisinhas? Quem responder primeiro vai ganhar um de cada. Um é de ninho e o outro é de chocolate. Brigadeiro. Então, a Mayara já ganhou. Então, assim, para a pessoa fazer uns doces desses maravilhosos, ok? Ela usa leite condensado. Agora, imagina se você vende... Não, que isso. Em breve estaremos presencialmente, eu vou levar para vocês. Ó, não fiquem com inveja. Isso aqui é tudo meu. Tô brincando. Você vende o leite condensado, né? Porque uma empresa compra latas e latas, vencido. Né? Aí você fala, mas você chegou aqui vencido. Ai, putz, o pessoal do estoque furou. Só vou dar para quem falar comigo. Ó, o Evanilson até fugiu, cadê? Puxa. Tudo bem, mas esse eu sei que eu estou devendo. O Evanilson até fugiu. Só quem falar comigo aqui que eu vou... Estou brincando. E imagina, você recebe um lote de leite condensado vencido, ok? Eu sei, mas eu estou brincando. Então, assim, claro, temos que nos preocupar com tudo, né? A gente está falando de hospital, estou usando hoje o exemplo do hospital, mas para tudo, vender qualquer tipo de produto ou a prestação, né, de um serviço tem que ser bem feito. A hora de emitir uma nota, né? Você faz tudo bonito, né? E aí na hora que você vai emitir a nota fiscal, emite com o valor errado, emite com os dados da conta bancária errada, emite com o imposto errado. Então, tudo isso faz parte de treinamento para que as pessoas saibam executar as tarefas. Né? Quando vocês, como a gente já falou, quando vocês sentarem numa cadeira, você é um técnico de treinamento e desenvolvimento, você vai ter que estar sempre se atualizando, né? Você vai ter que saber qual é a rotina ali da empresa, né? Quais são os valores, quais são as metas, objetivos, qual é a missão da empresa. É importante que todo mundo saiba isso, ok? Não deixem de ter esse conhecimento. Professor, tenho uma dúvida. Pergunte. O técnico em treinamento e desenvolvimento, ele precisa ser totalmente especialista no assunto que a empresa retrata. Por exemplo, eu sou técnica, na verdade, não sei como que funciona no feminino, em treinamento e desenvolvimento de uma farmácia. Para uma farmácia, e eu dou treinamento para os funcionários. Eu tenho que ser totalmente especialista em todos os assuntos? Não, você não precisa saber tudo de cor e salteado, porque justamente existe o farmacêutico, por exemplo. O farmacêutico, ele fez uma formação
para ser, né, farmacêutico. Ele fez uma graduação, então estudou vários anos para que ele possa atender. Agora, você precisa, junto com ele, descobrir quais são os treinamentos para que ele se mantenha atualizado para poder atender os clientes. Né? Agora, vem a vacina aí da Covid, ok? O farmacêutico tem que saber, se for o caso, se for liberado, como foi liberado há pouco tempo, não sei se foi da H1N1, que farmácia desse a vacina, ele precisa saber dar a vacina. Agora, o que você precisa saber é que treinamento ele precisa ter para atender. Então, se a empresa definir, vamos dar a vacina, você tem que ir atrás de treinamento para que ele saiba aplicar a vacina. Ou, a partir de agora, nós vamos começar a vender um remédio para uma linha de doença, né? Uma linha nova aí de câncer, ok? O farmacêutico é a pessoa que é responsável pelo que está sendo feito dentro da farmácia naquele momento. Então, você tem que, junto com ele, ver qual é, ou o chefe dele, se foram várias unidades, olha, o que o farmacêutico tem que saber. Agora, você tem que buscar o melhor treinamento, o que está mais adequado com o que a empresa está buscando. Isso é que você tem que saber. Agora, das atividades de cada pessoa, justamente é o treinamento que a gente está falando, o técnico. Então, nós vamos treinar a pessoa a fazer uma organização de arquivo. Você precisa saber organizar o seu arquivo, mas o arquivo da empresa, quem tem que saber é a área, por exemplo, de almoxerifado. Ou, se não tem esse nome, a área financeira, o departamento Eu tenho outra dúvida. Sim. Tem vários tipos de treinamento dentro de uma empresa. Tem o treinamento quando tem integração, né, que você vai integrar os novos funcionários na empresa, e tem aqueles treinamentos que tem ao decorrer do ano, né, para os funcionários, para o desenvolvimento. E é a mesma pessoa que sempre aplica, ou tem essa pessoa aplica para a integração e a outra aplica um outro tipo de treinamento para o desenvolvimento dos colaboradores? Como é que funciona essa divisão? Tem uma divisão? Do tipo da empresa. Normalmente, a gente vai falar daqui a pouco, o treinamento introdutório, normalmente quem faz o introdutório inicial mesmo é o treinamento de desenvolvimento, que recebe a pessoa e dá aquela ambientada, né? Aquela primeira apresentação da empresa, dos departamentos, dos locais da empresa, né? Isso recursos humanos que faz. Agora, treinamentos específicos, ok? Normalmente, ou é o próprio departamento, ou contrata alguém para dar esse treinamento. Então, agora, vocês ouviram falar do Pix, acho que eu comentei aqui também, né? Esse novo sistema de transferência entre bancos. Financeiro, precisa aprender a saber mexer com esse bendito Pix. Então, ou o banco, né? O RH vai ligar para o banco e falar, banco, você vai ensinar o meu pessoal aqui, né? Nós temos conta aí no Itaú. Você tem um treinamento, você tem um treinamento e agora tudo está online, né? Então tem áudio, o que você tem em treinamento para que a empresa possa utilizar o Pix? É esse? Ok. Então, vamos pegar esse treinamento, vamos avaliar. Ok, o diretor financeiro, o que você acha? Tem essa opção. O diretor vai falar, vamos tentar. Então, vai chamar os funcionários e falar, olha, vocês vão ter que assistir esses vídeos ou ler essa apostila para que vocês saibam. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês reúnam que nós vamos levar para o banco. Ou o banco não tem capacidade de ensinar. Nós vamos contratar um consultor bancário que entende do Pix, que vai vir aqui na empresa ou vai fazer online esse treinamento. Aí contrata essa pessoa para fazer. Então, o introdutório a gente traz. A gente faz aqui mesmo. Mas o que tem a ver com especificamente a tarefa da pessoa, aí ou o departamento faz ou a gente contrata. Grazi? Em relação ao treinamento e desenvolvimento, uma empresa que contrata um palestrante para dar, vamos supor, TI, para falar sobre, vamos supor, a empresa que eu trabalhava era outsourcing de impressão, então eles trabalhavam com a Ricoh, com a Samsung, com impressoras e projetores, e aí às vezes eles chamavam, né, palestrantes que entendiam da área para dar uma palestra sobre os equipamentos. Isso seria também um treinamento e desenvolvimento dos funcionários? Com certeza, com certeza. Por quê? Quando você faz esse serviço que essa empresa que você trabalhava faz, que é de outsourcing, você tem que mandar pelo menos uma vez por mês o técnico até a empresa onde está alugada a impressora para que ele faça a manutenção, correto?
Sim, na verdade, as pessoas abriam um chamado, né? E aí a Isso. programadora programavam para ir, aí às vezes era problema de toner, às vezes era só porque deixou a impressora ligada na tomada, mas a Uhum. maioria eles davam pelo menos umas 2 palestras por mês, referente a isso. Isso. Só que eles davam para todo mundo, tipo, até a área de vendas, até a área de aprendiz, a área de limpeza assistia as palestras. Bom, para a área de vendas e para a área de suporte, eu entendo que é obrigatório. Por quê? Venda. Eu tenho uma impressora, estou de saco cheio, cansado dessa impressora aqui, e agora eu quero alugar. Não quero mais ter impressora própria. Então, eu vou alugar com a empresa. Então, só para quem não conhece, outsourcing é uma empresa que aluga impressoras, aluga projetor. Eu vou ligar para a empresa onde a Grazi trabalha e vou falar, eu quero falar com o setor de vendas. Ok. Eu quero alugar uma impressora. O cidadão do setor de vendas vai perguntar qual é o seu ramo de atuação. O que você imprime? É colorido, é preto e branco, é com papel A3, A4, é com papel não sei o que lá. Ok. Então ele vai ter que ter um checklist. Com base nestas informações, ele vai falar assim, olha, trabalhamos com 2 marcas, Ricoh e Samsung, ou 3, HP, ou 4, trabalhamos com o que eu tenho aqui, esqueci o nome, Epson, né, que é uma das mais antigas. Nós temos 4 modelos de impressora. Vou lhe mandar um orçamento. E aí, ele vai ter que saber qual impressora mandar. Por quê? Não adianta ele também mandar um orçamento de uma impressora. Quantas impressoras você faz? Impressões por mês? Ah, faço 1.000. Aí você manda uma impressora que não tem capacidade, não aguenta 1.000 impressões por mês, por exemplo. Então, não adianta ele colocar essa impressora. Então, a vendas tem que saber que tipo de produto ele vai oferecer para a pessoa. Ok? Segundo, suporte, que é a pessoa que vai atender esse chamado, né? Então, olha, minha impressora deu problema. Qual o endereço? Ah, tá, empresa tal. Vou mandar um técnico amanhã. O técnico vai chegar, ele tem que saber mexer na impressora. Então, esses 2 departamentos, vendas e suporte, tem que ter obrigatoriamente conhecimento técnico para mexer em cada marca, em cada impressora. Ele tem que conhecer. Isso é indiscutível. Os outros departamentos, não necessariamente, salvo se eles usam a impressora. Então, vamos imaginar, o financeiro. O financeiro usa a impressora, né? Uma das marcas que a gente aluga para os clientes. Então, tem uma aqui. Dependendo do tipo de problema que a impressora der no decorrer do dia, o próprio menino do financeiro, com todo o cuidado possível, vai lá, né, coloquei o papel torto, ou enroscou o papel, vou lá, desliga a impressora, abre. Se for um problema mais grave, não põe a mão, ou chama o suporte aqui mesmo, aí o suporte vem e resolve para ele, né? Agora, outros departamentos acho interessante, mas se não usam, é mais por conhecimento, tá? Não é uma coisa que é obrigatório todos terem o conhecimento, muito menos o treinamento de desenvolvimento, né? Vocês podem participar, mas nunca alguém pode chegar e falar assim, Grazi, você que participou lá, que fez o treinamento com o pessoal de vendas, vai lá vender para um cliente. Não é só conhecer da impressora, tem que saber a área de vendas. É um outro treinamento que você tem que saber, ok? Pegar uma pessoa de limpeza, olha, faltou o rapaz do suporte, corre lá e arruma a impressora porque você fez o treinamento. Esquece. Ele não é técnico nisso, ele não vai saber fazer, ele vai piorar a situação, ok? A gente tem que focar o treinamento. É legal em nível de conhecimento, mas tem que tomar cuidado, também não ficar abrindo os treinamentos de tudo para todo mundo, porque se for pagar, você paga por pessoa, você vai estar gastando dinheiro à toa, e de repente você podia estar dividindo esse treinamento, o pessoal de limpeza faz esse treinamento, o pessoal de vendas faz esse daqui, e aí você vai ter os 2 bem treinados, ok? Não entendi a pergunta, Aninha. Ana? Tá chegando, já já. Tá chegando já você está falando na, na questão do final do dia? Tá chegando, sim. Vamos lá. Treinamento de estagiário, ok? Lembrando, Ana, conteúdo. Nossa matéria tem bastante conteúdo e
faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tenta ser o mais detalhista possível para que todos, né, peguem o máximo possível dessa área, porque é uma área bem interessante, que tem bastante oportunidade. Tá? Legal. Estagiário. Muitas empresas têm esse programa de treinamento, então pegam jovens, normalmente, né, alguns chamam de trainee, né, de treinamento chama de trainee, são jovens que estão estudando, normalmente na faculdade, e estão começando a carreira, que não têm experiência, ok? O que se pretende num treinamento estagiário? Por que o governo criou, inclusive, uma lei? Existe a lei do estágio. Criou isso para que as empresas deem oportunidade para pessoas que não têm conhecimento, que estão buscando uma área de atuação e precisam de um empurrão inicial dentro da empresa. Quando eu estudava, o estágio era obrigatório. Você tinha que estagiar numa empresa obrigatoriamente, não tinha que buscar uma empresa para você fazer esse estágio. Essa lei, né, que foi criada alguns anos atrás, foi para integrar o estagiário dentro da empresa, não só da parte técnica, para que ele conheça o serviço que ele tem que fazer, mas também do que a gente já falou lá, da parte de comportamento, para que ele saiba como atuar. E também para que a empresa respeite, porque no começo o estagiário era aquele cara que só ficava cortando papel, né, picando papel, enfim, e ele estava numa faculdade, então não faz sentido você contratar uma pessoa para isso, até, de certa forma, na minha visão, uma falta de respeito, ok? E uma das coisas muito importantes que tem que se falar quando se fala de treinamento de estagiário é a orientação e o acompanhamento. Então, quem é o chefe tem que orientar e acompanhar o crescimento desse estagiário no decorrer do tempo. Tanto que um estágio, no máximo, pode ter 2 anos. Não pode ultrapassar 2 anos. No começo, o que acontecia? Não estava muito clara a lei, o estagiário ficava, né, 5, 6 anos como estagiário. Veja, o pessoal termina a faculdade e continua como estagiário, já não encaixa, ok? O estagiário é aquele começo, ele aprendeu, Mayara, você não tem noção. Realmente, sabe? Realmente a situação é complicada. Então, a lei entrou para... A pessoa já estuda, tipo, 5 anos para ficar com mais 5 anos de estágio, não faz sentido, né? A pessoa, por exemplo, fica o tempo inteiro de faculdade como estagiário. Aí chega no 5º ano, bom, e agora? Né? E continua do 1º ao 5º ano cortando papel. Isso, né? Algumas pessoas até brincavam, estagiário não tem nome, o nome é estagiário. Então, vou chamar lá o estagiário. O estagiário, vem cá. Não é Mayara. Mayara, vem aqui. Tinha até esse tipo de brincadeira que hoje... Ou o estagiário é o que pega o café. Infelizmente. Era. Não deve ser mais. Espero que as empresas tenham aprendido isso. As empresas que eu trabalho, agora não mais o estagiário, já pensando no menor aprendiz, que é um passo antes, ele já não faz isso. Ele vem para trabalhar. Ele vem para aprender, né, e para trabalhar. Para que ele possa crescer e se tornar um profissional. Se a gente entra na faculdade para, vamos dizer, sem saber nada tecnicamente... Professora, eu tenho uma pergunta. Diga. Eu não sei se essa informação você vai obter, eu vou ter que perguntar para o Francisco depois. Quando eu entrei no curso, tinha uma informação junto com as outras informações, que estava escrito que o curso tinha um estágio ao final. Você sabe se tem ou não um estágio? Se tem essa informação? Nesse momento não tenho essa informação, mas eu posso me informar com o professor Francisco e te retornar. Tá? Ok. Pode deixar que eu converso com ele, eu retorno para você. Ô, Pro. Foi. Uma pergunta. Em relação ao estagiário. Assim como aprendiz, né, a empresa tem que ter um determinado X de funcionários para ter um aprendiz. Estagiário é a mesma coisa? Tem que ter um tanto de funcionários para ter um estagiário? É algo assim. Existe uma regra, né, dentro da lei do estágio. Na verdade... a partir de X, realmente, funcionários,
você tem a obrigação de ter tantos estagiários. E aí tem certinho qual que é a regra, mas é mais ou menos o mesmo princípio, ok? De você ter, no mínimo, tantos, que você vai crescendo também o número de estagiários, mas para para as empresas que, por exemplo, não chegaram ao número de funcionários, pode ter também estagiário. Então, você não precisa esperar ser obrigado a ter para você ter, como um deficiente, né, um portador de necessidades especiais, também. Você não precisa ter a quantidade mínima lá para entrar dentro, para se sentir obrigado a ter. Né? Como eu falei, na empresa que eu trabalho, nós temos duas menores aprendizes sem precisar, não precisamos ter uma. Nós temos duas, porque nós queremos justamente prover que as pessoas sigam em frente. E estagiário a gente tem muito mais do que precisaria, né? Também para prover esse início das pessoas, porque um professor, ou ele começa estagiando numa escola, ou ele não começa em lugar nenhum. Então, se a gente não dá oportunidade, aonde ele vai estagiar? Não tem muito segredo. Nossa, escola infantil, quer dizer, é mais fácil do que ele ter que entrar no ensino médio. Ensino médio já tem um monte de exigência, estagiário entra, mas já é mais difícil. Ok? Ok, Pro. Você acha que, em relação a estagiário e aprendizes, as empresas preferem contratar um estagiário, um aprendiz que tem um custo menor do que um profissional, tipo de 1 ano de experiência? Depende da função que vai executar. Não podemos transformar um CLT, né, que a gente chama um assistente, um analista, pegar um estagiário, ok, que não tenha conhecimento, porque aí vai totalmente fora, ok, do que a gente justamente falou de programa como que fala? De treinamento, né? A gente treina a pessoa para ela estar adequada profissionalmente. Pegar um estagiário e dar toda essa carga de treinamento adicional não vai dar certo. Então, a empresa precisa balancear. Agora, pensando financeiramente falando, óbvio, o estagiário é muito mais fácil, muito mais barato, ok? O estagiário não tem CBO, não está na classificação brasileira de ocupações. Realmente não tem. Por quê? O estagiário, ele atua em qualquer área. Então, ele é estagiário. Você pode dentro, se você quiser colocar, estagiário administrativo, estagiário financeiro, mas o contrato que é feito é de estágio, ok? E óbvio, se você faz medicina, fazer estágio numa escola infantil, vamos dizer, você faz direito, fazer estágio numa escola infantil na área de TI, não encaixa. Né? Se eu faço pedagogia, eu faço estágio junto com a área pedagógica. Bom, agora outras áreas, como eu falei, não é para tampar buraco, não é para ter custo menor, porque a pessoa está estudando direito e está lá trabalhando com aluno, com criança, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. E realmente, algumas empresas acabam colocando estagiário para algumas funções que não deveria. Importante. Tem funções como operador de caixa, que a Tamara deu como exemplo aqui, tem que ter no mínimo algumas características, por exemplo, a idade. Por quê? Você está mexendo com dinheiro. Como você vai responsabilizar um jovem de 16 anos, 15 anos, 17, que seja, por uma falta de dinheiro, por exemplo? Então, tem que se pensar se encaixa você colocar com o estagiário. Uma coisa importantérrima, estagiário não pode ter funcionário abaixo dele, tá? E eu já vi, né, funcionário que tinha equipe. Então, olha, o estagiário aqui e tal, mas a equipe dele é essa. Oi? Como assim tem equipe? Tá? Treinamento introdutório. Agora sim, chegamos lá. Quando uma pessoa chega na empresa, ela precisa ser bem recebida. Para ser bem recebida, não é só ela receber um kit de boas-vindas. Ela precisa ser apresentada para a empresa, apresentada para os colegas de trabalho, ela precisa ser apresentada para o local de trabalho dela, para todo o local de trabalho que ela conheça. O mundo ideal qual seria? Pegar a pessoa e falar assim, olha, na sua primeira semana, você vai ficar um dia em cada departamento
dentro da empresa, para você conhecer as pessoas e conhecer o que cada um faz. Como eu falei, a empresa é uma engrenagem, cada um tem que se encaixar dentro da sua área. E sabendo o que as outras áreas fazem, muitas vezes você vai fazer melhor o seu trabalho e vai fazer com que a empresa funcione melhor. Importante, é função do RH fazer essa primeira introdução da empresa, não do departamento. Ela fala da empresa, como a empresa funciona, como é o organograma da empresa, né, quem são as pessoas-chave da empresa, ok? Se tiver manual de ética, muitas empresas já têm esse manual de ética, ok? O manual do colaborador, isso é obrigatório, para a pessoa saber o que ela tem direito, quais são os deveres dela, se, né, usa uniforme, não usa uniforme, se horário de entrada, horário de saída, quais são os benefícios, se é vale transporte, vale refeição, plano odontológico, seguro-saúde e assim. Olha lá, a Mayara está falando, na minha empresa tive que ler o código de conduta. Isso tem sido cada vez mais utilizado nas empresas, com diversos escândalos que têm acontecido. Então, cada vez mais as empresas têm criado esse código de conduta, voltando lá à questão, né, Márcia, do assédio moral, ok? Então, do respeito ao colega de trabalho, a forma de lidar com as pessoas, né? Questões de segurança, ok? Dependendo do tipo de local que você trabalha, você tem que saber o que você tem que fazer no caso de uma emergência, ok? Relacionamento amoroso, Mayara. Relacionamento amoroso. Vai ser sempre amoroso? Não vai, mas não é por isso que tem que se transformar numa situação totalmente fora do normal, ok? Então, esse treinamento, introdutório, quem tem que fazer é o Recursos Humanos. Não, professora, eu falo em questão de relacionamento amoroso no sentido de se relacionar mesmo, relação de namoro, esse tipo de coisa, porque muitas empresas não permitem que casal fique na mesma loja, parente, isso não está no código de conduta. E eu já vi até gerente, gestor desrespeitar isso. E também é bem complicado, porque, por exemplo, um gerente, sei lá, um exemplo, se apaixona por um atendente. Aí, querendo ou não, fica meio chato, porque fica aquela situação tipo, tá beneficiando fulana de tal, tá acontecendo isso, fica aquelas picuinhas. Então, muitas das empresas preferem que, se for para ter relacionamento, ou não ter relacionamento, ou se não ser da mesma loja. Entendi, perfeito. Isso é uma regra da empresa, se ela determina, né, que não pode ter parente. Né? Uma área financeira é uma área complicadíssima, então ter parente, né, vamos dizer, o gerente financeiro e o assistente financeiro ser parente, ser casado, namorado, muitas das empresas não aceitam, porque é um departamento muito complicado, né? E qualquer coisa que escape, qualquer coisa que aconteça, né, ou um desvio, alguma coisa, vai ser, né, falado. E como a Mayara comentou, somos seres humanos, aí tem as picuinhas, enfim, tá vendo? Chegou 5 minutos mais tarde. Né? Ninguém viu que a pessoa saiu 10 horas depois, mas viu que chegou 5 minutos mais tarde, já começa a falar daquela pessoa, ok? Então, esse tipo de regra tem que ser apresentado na hora, e a pessoa tem que ser o RH para dar mais força ao que está sendo falado, para não parecer que é uma coisa do chefe. Então o chefe do financeiro pensa assim, não, é a empresa que pensa assim, está aqui escrito, havendo dúvidas, lê de novo. Não entendeu? Procura o Recursos Humanos vai explicar certinho como agir numa situação dessa, se acontecer, o que pode e o que não pode, dentro sempre de uma questão moral, né? Não podemos sair da moral também com relação a isso, com relação a qualquer tipo de coisa. Ok. E como que a gente pode fazer esse treinamento introdutório? Né? Pode ser feito uma reunião com o RH ou com a chefia. Tá? Então, depois que fez aquela parte principal, aí vamos entrar nos outros detalhes. Mas podemos fazer dinâmica de grupo, né? Tem umas empresas que fazem brincadeira, junta todo mundo ali, faz uma brincadeira. Existem empresas que têm um vídeo institucional, então fala, senta aqui, né? Contra aquelas pessoas, empresas de telemarketing, você tem uma pancada de pessoas, né?
contrata em datas diferentes, né? E tem que ser, normalmente, logo que a pessoa chega, tá, gente? Depois de um mês, depois de 2 meses, fazer treinamento institucional já perde um pouco do sentido. Então, tem o vídeo? Coloca hoje, né? Todo mundo, uma sala, uma cadeira assim, uma cadeira não, com 1,5 metro de distância, e passa. Ou se não, manda o vídeo e fala para a pessoa, assiste o vídeo, ok? Visitar a instalação da empresa. Tem empresas que são gigantes. Vamos fazer uma volta pela empresa para que a pessoa conheça, né, toda a estrutura da empresa. Se tiver mais que uma unidade, né, várias lojas, na medida do possível, dependendo do serviço da pessoa, levar um grupinho para conhecer cada loja, ok? É muito legal que as pessoas conheçam o tamanho da empresa. Às vezes você está ali no saque atendendo, você não tem noção do tamanho que a empresa tem, você não tem noção do que a empresa faz para vender um produto. Então, quem está no saque só recebe reclamação, normalmente, né? E aí, fala, a empresa é uma porcaria, mas vamos lá no comercial, vamos olhar melhor o site da empresa para ver o que a gente oferece no site, ok? Então, é bom deixar claro o quê? Onde a pessoa está e o que a empresa espera da pessoa. Ok? Não esquecer de falar dos benefícios, não esquecer de falar da importância que a empresa tem para o mercado, para a comunidade, né? Dependendo do tipo de serviço que faz, um serviço essencial. Professor, eu tenho uma dúvida. Em relação ao treinamento de integração, um introdutório, não é só uma pessoa que dá o treinamento, né? Porque, geralmente, todas as integrações que eu fui, cada tipo de treinamento, por exemplo, treinamento comercial para falar sobre a loja, como que funciona o funcionamento da loja, era uma pessoa. Para pagamento, certo, benefício, era outra pessoa. Como é que funciona o introdutório? É uma pessoa só para dar um treinamento geralzão ou de empresa em empresa? É de empresa em empresa, mas o normal, o indicado é que o introdutório, quando a pessoa chega no primeiro dia de trabalho dela, o RH recebe ela, seja muito bem-vinda, vem aqui, leva ela para uma sala e fala, olha, esses aqui são os seus manuais, aqui estão os benefícios que a empresa faz, os documentos, né, verifique se já assinou todos os documentos, pega a carteira de trabalho, ou pega a carteira, vê foto, não vê foto, enfim. Então, você vai começar o serviço hoje, eu vou falar um pouquinho da empresa, reforçar um pouquinho da empresa aqui com você, ou você vai assistir um vídeo aqui da empresa, e depois nós vamos dar uma volta pela empresa, vou te apresentar algumas pessoas, e depois vou deixar você no seu departamento. Então, esse fez a introdução. A partir daí, o líder ou a pessoa que vai ficar responsável por ela dentro do departamento, ou um colega de trabalho, vai fazer a parte de introdução do departamento específico. Então, se é vendas, então, bom, aqui na área de vendas a gente usa esse sistema, né? Você vai sentar aqui, né? Você vai ter uma caneta, você vai ter um telefone, você vai ter um celular, não sei o que, aí, especificamente, a gente faz esse tipo de treinamento separado. O RH faz a parte de recepção e o departamento faz a parte específica das atividades do geral. Ok, Mayara. Uma coisa importante. Não só devemos treinar, obrigado, Mayara, os funcionários da empresa. Nós temos outros que trabalham dentro da empresa, que a gente chama de prestadores de serviço. Normalmente, muitos trabalham dentro da empresa, né? Dependendo do tamanho, do porte da empresa, é importante que esses prestadores saibam como a empresa pensa. Então, tenho, por exemplo, um refeitório, eu contrato uma empresa que vai fazer o almoço lá. Eu tenho que treinar essas pessoas para que elas pensem, conheçam qual é a missão da empresa, como a empresa pensa, né? Quais são as ideias da empresa, quais são os objetivos. Mesmo que ele é da cozinha, mas ele está aqui dentro todo dia. Então, ele tem que saber o que está acontecendo na empresa, ele tem que pensar como os demais colegas da empresa. Tá? O prestador de serviço também é um motoboy, né? Um entregador. O entregador tem que saber se portar quando ele vai fazer a entrega de um produto. Ok? Existem outros, por exemplo, que a gente chama de parceiros estratégicos, né? Que são fornecedores, ok? Que estão
direto ligados com a atividade da empresa. Então, se eu vendo, por exemplo, um brigadeiro, e eu utilizo a embalagem do brigadeiro, eu preciso conversar com esse cara que faz a embalagem para que ele entregue a embalagem do jeito que a gente precisa, ok? Que ele produza a embalagem adequadamente, com limpeza, com tudo isso. Ele não faça de qualquer jeito. A gente precisa também ter ligação com os parceiros, não podemos esquecer deles, porque muitas vezes o deles faz uma baita diferença. Como exemplo para vocês, muitas fábricas de carro têm outras fábricas dentro da empresa, como, por exemplo, a fábrica que faz o farol. Não é a Volks que faz o farol. Quem faz o farol é a empresa chamada CBE. O que eles fizeram? Colocaram a empresa lá dentro para fabricar o farol. Além da facilidade de produzir, já entregar o farol, a pessoa está lá dentro, vendo o carro sendo produzido, vendo os outros colegas de trabalho da empresa principal trabalhando. Ele vai fazer da melhor forma possível para que a engrenagem funcione, como a gente já conversou. Ok? Maravilha. E, por fim, nós somos responsáveis, treinamento e desenvolvimento, que todas as áreas recebam as informações importantes, recebam os treinamentos necessários, ok? E que os responsáveis de departamento não deixem de fazer o seu papel de adequar as pessoas ao seu departamento, ok? A gente apresenta a empresa, depois o líder recebe e tem que colocar a pessoa para que ela saiba fazer as coisas certinhas, e ela receba o treinamento que ela precise e que ela saiba lidar com seus colegas, tá? E, óbvio, não dá para aprender tudo num dia, que nem o nosso curso. Tem bastante conteúdo, tem muito conteúdo. Agora, é um dia por vez. A gente não pega e faz todo o conteúdo num dia das 8 da manhã às 8 da noite. É humanamente impossível, né? Já falamos sobre isso. Então, não queiram que uma pessoa, no primeiro dia de trabalho, saiba tudo. Conheça o nome de todo mundo, saiba todos os ramais de cor, que saiba fazer todas as tarefas e assim por diante. Ok? Legal. Dúvidas? Antes da gente entrar na autoavaliação. Ixi, agora tá com... A Aninha disse que não tem nenhuma dúvida. Alguém mais? Barulho. Mais alguém? Então, a pedidos, chegamos no nosso autoavaliação, que já está com a resposta. Sim, Aninha, tenho um filho de 4 anos. Aquele da fotinho, lembra? Aquele lindo, maravilhoso, que usa meu óculos às vezes? Mais conhecido como Sr. Lucas. Bom, entrando na autoavaliação, a gente acabou de falar, né? Treinamento introdutório é importante porque facilita a entrada e a adaptação de novo funcionário à empresa. Para isso, é importante apresentar o setor, os colegas e ajudar a conhecer suas responsabilidades na nova função. Alternativa correta, reunião com o departamento pessoal, aquela primeira que eu falei, né? Você vai receber o cara, vai sentar com ele na mesa e vai falar assim, ó, você está nesse departamento, a empresa é essa, aqui está a estrutura, organograma e tudo isso. Ok, a partir dessa primeira, recebendo seus documentos, benefícios, né, treinamentos que a empresa oferece, aqui está, de repente, né, está aqui a lista de ramais, enfim, o que puder ser entregue, o primeiro, o kit, né, se a empresa tiver um kit com caderno, caneta, enfim, olha, está aqui tudo que você... Seja bem-vindo. Está aqui. Aí, a partir daí, a gente entra, o quê? Na volta na empresa, até chegar dentro do departamento que ele vai trabalhar. Mas o introdutório, né? O principal ali é a pessoa
chegar e ser bem recebida na empresa. Foi bem recebida na empresa, vida que segue. Ok? E para a próxima aula, gostaria de que vocês fizessem com 2, 3 frases no máximo, tá, pessoal? O que vocês entenderam sobre o que a gente conversou hoje? Basicamente é isso, ok? Tem no material, vocês podem reler e colocar com as suas palavras para a gente falar um pouquinho. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Agora, nesse momento, o Aninha, ele está tomando banho. Então, por isso que ele não aparece aqui na nossa apresentação. Legal. Pessoal, mais uma vez, muito, muito agradecido pela presença de vocês. Conto com vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, reitero, por favor, façam, tragam na próxima aula. A gente vai junto, ganhando conhecimento, e com certeza sairemos lá na frente, com todas as matérias que a gente está aprendendo, sairemos bem preparados. Ok? Obrigado, Márcia. Obrigado pela participação. É muito importante a participação de vocês, sem dúvida, é muito importante. Por isso que eu fico, às vezes, aí cutucando vocês, né, brincando, ouvir vocês, ler, né, o que vocês colocam, é muito importante, que reforça tudo que a gente está fazendo. Ok? Então, desejo a todos uma ótima noite, né, um bom descanso e boa aula amanhã e até quarta-feira. Ok? Boa noite. Bom descanso para quem estiver chegando em casa. Boa chegada em casa. Acho que a Maiara, né, tá no caminho, né? Então, Maiara, boa chegada aí para você. Tamara, obrigado por ter vindo. Aguardo você na quarta, hein? Obrigado, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.